Bem-vindo, caros estudantes. Estamos uma vez mais em aulas de pesquisa de mercado, tal como vimos nas sessões anteriores. Alguns passos, hoje vamos dar continuidade, veremos os próximos 5 passos para concluirmos a nossa pesquisa de mercado. Um dos passos, o quarto, vai ser a definição da amostra. Falaremos passo a passo. Definição da amostra. A amostra, temos que ter 2 conceitos, a amostra e população. Começo pela amostra. A amostra é uma parcela, é uma parte, é uma porção de uma população com a qual se faz uma pesquisa a partir do universo previamente definido. Atenção ao conceito população. Estamos a dizer que temos um universo com o qual nós vamos trabalhar para a pesquisa. Então, deste universo, nós vamos extrair uma amostra. Um exemplo, temos estudantes do ensino à distância do curso de licenciatura em Marketing e Relações Públicas. Todos os estudantes que constituem a população, no caso, no exemplo concreto, são a população para um eventual estudo que nós queiramos fazer dentro deste grupo, dentro deste segmento. Então, o que seria uma amostra? Deste grupo todo, nós iríamos extrair uma parte. Por exemplo, extraímos só estudantes do sexo feminino. O universo seriam todos aqueles que estão a cursar Marketing e Relações Públicas no ensino à distância, na Escola de Comunicação e Artes, no nível de licenciatura. Todos aqueles que estejam a cursar Marketing e Relações Públicas na ECA. Já sabemos, ou já falamos, de 2 tipos de pesquisa que nós podemos fazer. Pesquisa qualitativa, aqui, quando nós definimos uma pesquisa qualitativa, temos que ver com que tipo de amostra é que vamos trabalhar. Então, o critério de seleção da amostra é a identificação do perfil do público-alvo a ser pesquisado. Okay? Temos que ter o perfil, quais são as características do público-alvo que nós vamos pesquisar, aqui para as pesquisas qualitativas. Então, nas pesquisas qualitativas, a amostra ela tem um caráter sugestivo, subjetivo, melhor dizendo. Na pesquisa quantitativa, que seria a pesquisa por amostragem, aqui usamos conceitos estatísticos que nos vão indicar o número representativo de pesquisa a ser realizada segundo o universo que temos à nossa disposição. Por um lado, falamos da amostra, agora vamos falar do tamanho da população. A amostra, dissemos que é aquela parte, é aquele pedaço que nós vamos tirar de um todo para fazer um estudo. Tamanho da população significa o universo a ser pesquisado. Todos aqueles que serão alvo da nossa pesquisa. No exemplo que dou, seriam todos os que estão a estudar Marketing e Relações Públicas no ensino à distância e para o nível de licenciatura na Escola de Comunicação e Artes. Então, significa, no caso, o tamanho da população, o universo a ser pesquisado. Assim sendo, quanto maior for a população, maior será o tamanho da amostra. Se tivermos muitos estudantes nessa condição, então aí teríamos que ter também uma amostra maior. E eu disse que a amostra, neste caso particular, seriam apenas as mulheres que estão a fazer este curso. E se quisermos definir uma amostra, um perfil desta amostra para uma pesquisa qualitativa, conforme eu disse, teriam que ser, por exemplo, mulheres da faixa dos 18 aos 24 anos, por hipótese, ok? Já defini aqui um perfil, mas também posso dizer mais. Devem ser estudantes do sexo feminino, da faixa dos 18 aos 24 anos e que estejam empregues numa entidade qualquer, ok? Já defini aqui uma espécie de amostra. Não quero qualquer mulher, mas quero aquelas que tenham 18 aos 24 anos e que estejam empregues em algum lugar, ok? Já defini aqui o perfil da amostra. Então, tamanho da população seria o universo a ser pesquisado. Quanto maior for a população, maior será o tamanho da amostra. Por isso, é muito importante definir bem o público-alvo. Vocês vão fazer pesquisas das mais diversas, então é bom que vocês definam o público-alvo. Primeiro, definam o tamanho da população e depois traiam dessa população uma amostra.
E depois entram aqui alguns conceitos estatísticos que nós não vamos precisar muito neste caso, porque também não temos muito tempo, mas é bom que saibam que é importante saber qual é a margem de erro ou o erro amostral. Isto está em estatística, acredito que vocês aprofundaram muito estas questões de margem de erro, desvio padrão, amostra, tamanho da população, é um pouco de estatística. Então, a margem de erro, ela vai identificar a variação dos resultados de uma pesquisa. Um erro amostral de 5% indica que os percentuais de respostas obtidas podem variar para mais 5% ou menos 10%, ok? E o erro amostral ou a margem amostral, ela é que vai dar consistência ao tipo de estudo que nós fizermos. Quanto menor for o erro amostral, mais credíveis são os resultados dessa pesquisa. Este percentual depende muito do tipo de produto ou negócio. Se o produto a ser pesquisado no mercado for um medicamento para o combate de alguma doença, com certeza será adotado o menor erro amostral, ok? Aqui vou buscar aquilo que nós assistimos durante a Covid-19. Vimos que haviam vacinas de várias farmacêuticas. Tínhamos, por exemplo, a Pfizer, tínhamos a Johnson & Johnson, que produzem medicamentos, produzem vacinas. Então, quanto mais eficaz for a vacina, menor é o erro amostral deste produto, ok? Quanto maior for o erro amostral, menos eficaz se torna a vacina. É por isso que aqui, por exemplo, em Moçambique, nós tomávamos vacinas com maior erro amostral, porque os custos, isso tem alguma implicação com os custos, ok? Uma implicação direta com os custos. Ou seja, quanto maior for o erro amostral, significa que essa vacina é menos eficaz. Quanto menor for o erro amostral, mais eficaz é a vacina. Distribuição da população. Quanto menos variada é a população, menor é a amostra necessária. Por exemplo, uma pesquisa realizada na cidade inteira, Maputo como exemplo, requer uma amostra maior por tratar-se de pessoas de todos os níveis sociais do que uma pesquisa realizada num bairro de alto padrão. Se formos realizar uma pesquisa, por exemplo, na Somarshield, claro que nós vamos precisar de uma menor variação da população, ok? Porque assumimos que as pessoas que vivam na Somarshield, um bairro de elite que é Maputo, tenham praticamente as mesmas condições de vida, ou seja, o seu nível de vida não se difere muito. São pessoas de padrão médio-alto, têm um poder de compra muito alto ou um pouco mais próximo, todos usam carros de alta cilindrada, usam televisão a cabo. Então, estamos a ver que estas pessoas têm praticamente um perfil idêntico, praticamente idêntico, não há muitas oscilações. Mas se tomarmos a cidade de Maputo toda como população, aí vamos olhar para a variação das pessoas que vivem em Maputo. Outras com um nível de vida muito alto, outras nem tanto, outras na classe média, média baixa. Então, quanto menos variada é a população, menor é a amostra necessária. E depois temos um outro conceito aqui, que é o nível de confiança, também um termo estatístico. É uma medida estatística que indica a probabilidade de repetição dos resultados obtidos, caso a mesma seja realizada novamente. Ok? Aqui temos que olhar para o nível de confiança, por um lado, e para a margem de erro. Eu dizia que um erro amostral de 5% indica que os percentuais de respostas obtidas podem variar para mais ou menos 5%. E dizia eu que quanto menor for o erro amostral, mais credível é o estudo. Isto também tem uma relação com o nível de confiança, ok? Quanto maior for o nível de confiança, menor é o erro amostral e mais credíveis são os resultados da pesquisa que nós estamos a fazer e vice-versa. Então aqui depois temos uma tabela que mostra assim, de forma muito genérica, melhor dizendo, se tivéssemos uma população de 100 pessoas, quantas pessoas nós precisaríamos no estudo para que ele fosse credível. Por exemplo, se a população for de 100, o erro amostral for de mais ou menos 3%, precisaríamos para este estudo de 92 pessoas ou de 87 pessoas. Isso varia em função do split. Se o split for de 50 por 50, seriam 92 pessoas.
Se o split for de 80 por 20, seriam necessárias 87 pessoas. Não vamos levar muito tempo com as fórmulas e os cálculos para o split e também para o erro amostral, mas vocês podem ter uma ideia geral da fórmula necessária para calcular o erro amostral, mas fiquem com a ideia geral de que se a população for de 100, por exemplo, no erro amostral de mais ou menos 3%, se realizarmos um estudo e quisermos que os resultados sejam muito próximos daquilo que será a repetição do evento, então teríamos entre 92 a 87 pessoas. O erro amostral de mais ou menos 5%, com uma população de 100, teríamos 80 a 71 pessoas no nosso estudo. Um erro amostral de mais ou menos 10%, vejam, seriam necessárias entre 49 a 38 pessoas. É só seguir aqui os números, mas nós não vamos fazer estudos com uma população enorme, como, por exemplo, 100 pessoas. Poderemos, para este exercício, adotar uma população menor do que 100 pessoas. Este é o quarto passo. Como eu disse, se tiverem dúvidas, depois nós discutimos isso na sessão síncrona, na sessão aberta, em que vocês colocam as vossas questões e eu respondo dúvida por dúvida.